Fala galera, eu sou o Alan, apresentador do Pod Nerd, o seu podcast nerd. Estamos aqui com Chiquinho Carvalho. E aí, Chiquinho? Beleza, mano? Só filé? Cara, a gente tá no terceiro episódio, com essa presença ilustre aqui, mas antes, você que tá assistindo tem que contribuir com a gente aí, deixando o seu like, se inscrevendo, apertando o sininho pra receber as notificações, porque o YouTube às vezes é meio safadinho e não envia. Então faz esse favor pra gente aí, pra sempre se manter ligado aqui no Pod Nerd, o seu podcast nerd. Ei, Chiquinho, como é que tá a vida, mano? Tudo certo? Graças a Deus, tudo certo. Obrigado pelo ilustre, cara. Não considero ilustre, mas estamos aí. Sério mesmo? Ó, que isso, cara, que isso. E eu quero saber como era o Chiquinho, cara, o pequeno Chiquinho da infância. Quais as paradas que ele curtia, o que incentivou ele a ter os seus ideais e tudo mais? Cara, a minha infância bem tranquila, como todas as outras, né? A maioria das pessoas que moram no interior, o mesmo jeito, curtindo bando de garapé, jogando bola na rua. É mesmo que todo mundo. Muito boa, muito bacana, muito feliz. Tipo assim, tu teve uma infância também muito proveitosa, né, cara? Sim, muito musical. A música é muito presente aí na tua vida, né, cara? Muito, cara. Eu costumo dizer que uma das maiores paixões da minha vida é a música. É um hobby, eu não sou músico profissional, mas o tamanho do meu amor e a minha paixão pela música é imensurável. Mas tipo assim, a música já tem uma influência desde essa época? Começou nessa época? Sim. O primeiro instrumento que eu aprendi a tocar foi o cavaquinho. Eu ganhei um cavaquinho do meu pai quando eu tinha 8 anos de idade e aprendi a tocar de ouvido, escutando os discos que eu gostava. Sim, lá nos anos 80, Blitz, o Hit, o rock nacional dos anos 80, né? E tentando reproduzir no cavaquinho que eu estava escutando. E aí tu conseguiu tirar de ouvido, começou a praticar mais, né? Sim. Pô, interessante. E aí, tipo assim, começou no cavaquinho a tua prática musical, sim, né? Mas, assim, uma abordagem, até eu fui em outro podcast de um amigo nosso aí também. Tu conhece Julião, o pessoal? Sim, com certeza. E aí eles acharam graça quando eu falei do cavaquinho, porque assim, quem me conhece sabe que de muito tempo que eu gosto de rock, eu tenho uma banda de rock. E a minha abordagem do cavaquinho não era necessariamente ligada ao samba. Inclusive, hoje, assim, um dos instrumentos que eu amo de paixão é o bandolim, que também é um instrumento ligado ao chorinho e tudo, ao folk, né? Mas assim, a maneira como eu aprendi autodidata não foi pro lado do samba, não, foi pela questão do rock. E a mesma maneira que eu aprendi a tocar também bandolim foi... Hoje tem uma facilidade enorme, né? Naquela época a gente tinha que ouvir muitos discos para tentar aprender um instrumento. Hoje não, hoje tem facilidade, né? YouTube tem aula de tudo mastigado, é muito mais fácil. Então, na pandemia eu comprei um bandolim e comecei a aprender e apaixonei, assim. Se bem que minha paixão número 1 é a guitarra. Com certeza, eu vou tocar nesse assunto também. Fiz Conservatório Carlos Gomes na adolescência, contrabaixo. Sim. As minhas primeiras bandas de rock foi em Belém, foi tocando contrabaixo. Aí quando eu retornei para Abaetetuba, depois do meu primeiro casamento, nasceu minha filha, no início dos anos 2000, voltei para Abaetetuba, aí como tinham muitos baixistas e poucos guitarristas, e eu já sacava de teoria musical, de escalas, acabei tendo que ir para guitarra por estar mais adaptado. E levo até hoje, mas eu gosto de vários instrumentos de corda, assim, eu gosto muito. Eu acho interessante assim também, porque tu aprendeu o cavaquinho naquela época e tudo mais, e como tu falou, o pessoal lá do de rocha achou meio engraçado e tal, por conta dessa comparação, né? Mas eu acho que às vezes também se dá muito pelo interesse musical, né? Tem a questão também de, eu sou um cara que eu adoro determinado gênero musical e eu vou focar só nele, mas também tem aquela pessoa que gosta de um gênero ou gosta de música, mas quer aprender um instrumento de fato, né? E tipo assim, a questão, por exemplo, eu gosto muito de rock, só que tem um instrumento que já não é muito voltado pro rock, mas eu quero aprender por interesse musical, entendeu?
tem muito essa questão. No meu caso não aconteceu tanto, eu gosto Cara, de violão. o que acontece é a questão de abordagem. Uhum. Como tu aborda o teu instrumento. Sim, né? Eu sou um cara que eu sempre tive a cabeça muito aberta para isso. Sim. Eu escuto todos os estilos. Eu sempre digo que eu não tenho um estilo que eu goste. Eu gosto de boa música, né? Rock, blues, MPB, forró. Eu gosto de dançar forró. Sério, Minha cara? esposa Bacana. gosta. Gosto do brega paraense, principalmente dos anos 80. Uma série de coisas. Eu gosto de boa música. E a mesma coisa a questão do instrumento. Eu acho que a gente tem que, às vezes, pensar um pouco fora da caixa, né? Sim. É legal. Eu gosto de outras abrangências. Então, a gente está, inclusive, gravando agora o novo CD da Metrópole. E eu estou inserindo o bandolim em algumas músicas, em contextos, por exemplo, a gente gravou um reggae. Um reggae não tem nada a ver com bandolim. Mas se tu for escutar a música, não sei se tu já escutou. Já ouvi. General? É. Já. Pois é, uma abrangência totalmente diferente, mas casou legal. É isso que eu falo, a gente não tem que ter preconceito de nada, a gente tem que experimentar, ver se fica legal, mas dentro da tua abrangência, Sim, né? com certeza. O que é a tua verdade. Eu sempre falo isso. Pra mim, fazer música não é simplesmente copiar alguém, mas falar da tua verdade. E eu gosto muito, assim, eu já compus com várias pessoas aqui, de outras cidades aqui, principalmente de Abaetetuba, né? Uhum. Mas assim, o principal parceiro que eu gosto muito de compor com ele é o Nilcinho, que ele tem umas letras bem bacanas. Assim, ele, como ele pensa bem fora da caixa, assim, as letras dele são bem legais. Inclusive, ele sempre fala, não, tu tem que também fazer letra. E eu deixo mais a cargo dele, que eu falo que ele tem mais o dom pra... Ah, uma pergunta também que tu tocou nesse assunto. Tipo assim, dentro dos 3 álbuns da Metrópole, total ali foi composição, a letra assim do Nilcinho também teve... Não, tem minha também. Sério? Tem letra que a gente compôs junto. Uhum. A gente faz assim, o nosso método de composição é meio aleatório, sabe? Tô ligado. Às vezes eu faço uma letra, mando um pedaço pra ele pelo WhatsApp, ele manda de volta pra mim, a gente vai fazendo. Às vezes a gente senta em casa, abre uma cerveja, pega o violão E sai. que é o tradicional, né? Com certeza. É muito, às vezes eu faço um riff de guitarra ou alguma levada no violão, no bandolim, seja lá onde for, aí mando pra ele. Aí ele, pô, gostei, vou fazer uma letra em cima ou não. Às vezes ele faz a letra, eu faço a música, às vezes ele faz a música também, que apesar de não verem muito ele tocando, ele é um bom músico também, toca e compõe bem. E assim a gente faz. Não tem muito uma regra. Inclusive, eu sempre falo pra ele que música pra mim, composição pra mim não é só inspiração, é também transpiração. Com certeza. Ele acha que não, ele acha que é só inspiração. Aí quando a gente estava gravando o segundo álbum da Metrópole, o primeiro eu não gravei. Eu não estava na Metrópole, estava em outra banda. E no segundo que eu gravei, chegou um momento assim que a gente não tinha mais composição, tinha que fechar o disco. E aí, como é que a gente vai fazer? Eu tô meio bloqueado, que eu falei, cara, música é transpiração. Não existe isso, quer ver? Vamos fazer aqui. Eu vou começar a falar coisas aqui, tu vai anotando e fizemos algumas músicas desse jeito, cara. E aí a transpiração funcionou, não era só a inspiração, né? Cara, mas é legal, tipo assim, pelo que eu vejo também, que eu gosto muito de rock, assim, eu sempre ouço entrevistas, busco, né, material, e tipo assim, várias bandas têm a questão de alguns membros pensarem diferente, mas chegam num ponto em comum que sempre ajuda a banda, né? Tipo, tu e o Nilcinho pensavam de uma forma meio diferente, mas acabavam tendo isso em comum, e aí tu mostrou pra ele que sim, tem como fazer, assim, por essa forma, né, de transpiração e tudo mais. Sim, sim. Cara, isso serve para muitas coisas na vida da gente, né? Você pensar diferente, respeitar a opinião do outro e trazer isso para a vida de que melhor forma isso pode ajudar as pessoas, me ajudar, serve para música, serve para a vida. Depois a gente vai tocar na questão de política e tudo, eu fui candidato a deputado estadual na eleição passada, cara. E isso foi muito importante, assim, que uma pessoa me perguntou semana passada, cara, o que tu tirou pra tua vida da campanha? E eu falo que o principal foi eu ter convívio com muitas pessoas que pensavam diferente de mim. Então, muita coisa eu mudei, muita coisa que eu pensava, por eu ter convivido, escutado opiniões diferentes. Sim. Vivências, né? Vivências diferentes, é muito, muito bacana. Principalmente, assim, para mim, o que foi mais impactante na minha vida foi a convivência com o ribeirinho aqui, cara. As ilhas de Abaetetuba é uma coisa que eu me apaixonei de uma forma, cara.
e eu vou levar isso pra minha vida toda, cara. Porque, tipo assim, é interessante, né, que dentro da campanha também teve a questão do conhecimento de várias pessoas, Sim. várias vivências, é uma coisa incrível, porque, tipo assim, muitas pessoas têm um conhecimento prévio e têm um conhecimento mais aprofundado, porque tu passou por várias ilhas, vários lugares, né, e viu as diferenças das pessoas, isso acaba, tipo, criando um vínculo diferente, né? Sim, então, né? Não só vi, como convivi. Isso é conviveu, né, cara? Isso é muito Cara, muito bacana. bom. Cara, eu sempre, no começo assim da campanha, eu sempre pedia, eu sou um cara muito da fé, Sim. Acredito muito, tenho muita fé. Então eu sempre pedia para Deus assim, para ter sabedoria para conduzir a coisa. Sim. E eu consegui absorver muita sabedoria de muitas pessoas assim. Eu convivi com muita juventude, mas com muitas pessoas idosas nas ilhas, e a gente tem a mania de achar que só é sábio quem tem conhecimento universitário, e não é verdade, cara. Eu convivi com muitas pessoas que de uma sabedoria absurda, que trouxeram muita coisa que eu vou levar para minha vida toda, ali no meio de pessoas muito simples, sabe, de pessoas muito humildes, mas que eram... Meu próprio pai é um exemplo, cara. Sim. Meu pai só estudou até a 5ª série e era um cara extremamente inteligente, além do tempo dele. Sábio, sim, né? Sabe pra caramba. Foi 2 vezes prefeito, assim, da cidade. E projetava coisas, assim, que na época as pessoas não achavam que teriam impacto ou uma importância, mas no futuro mostrou que ele tinha uma visão de futuro muito grande. Um exemplo disso é a galeria de esgoto que a gente tem na nossa cidade. Na época eles diziam assim, o prefeito está enterrando dinheiro, fazer obra para debaixo da terra. E hoje a gente sabe a importância de saneamento, de Sim, com todas certeza. essas coisas. Isso é muito... E é por isso que, tipo assim, a gente vê também que, como tu falou, né, esse conhecimento se mostra a eficácia, a prova, como tu falou, que o teu pai foi prefeito 2 vezes aqui da cidade e tudo mais, a gente viu que muita coisa que foi feita no passado, hoje que era muito comentada, como tu falou, hoje em dia a gente vê que é totalmente diferente, né, o pessoal vê. E aí eu acho que é muito importante também isso, né, a gente sempre ressaltar. Por quê? Porque a gente vive numa Baitetuba, uma cidade que é rodeada de gente diferente, com uma cultura incrível, e que, cara, eu vejo aqui como um celeiro incrível, assim, um celeiro que vai variando de pessoa para pessoa, que tem um ponto de vista, tem um ver, e ver o amor por essa cidade, pelas ilhas, pela região, é uma coisa sem igual, tu sabe? E eu achei muito interessante também na tua campanha, porque ouvir essas pessoas, ter esse convívio, é uma coisa muito, muito legal, porque, como tu falou, tem pessoas que às vezes não têm uma faculdade, não têm uma universidade, né? Porque tem muita gente que tem o conhecimento acadêmico, né? Mas tem um conhecimento da vida. O conhecimento de vida que é muito importante. Como tu falou, tu acabou aprendendo muita coisa de pessoas sábias, né? Cara, é interessante. Muitas coisas que a gente ouvia assim lá no passado, os antigos eles falavam, né? Tal coisa, aí a gente achava graça, é um conhecimento empírico, né? Mas se a gente for ver hoje, muitas das coisas que eram faladas pelas pessoas antigamente, pelo pai, avô da gente, que apesar de não ter um conhecimento científico, tem um fundo depois foi provado que muitas coisas eram verdades, eram verdadeiras, né? E isso é da vida, e a gente tem que absorver isso e respeitar. E depois que a gente começa a ter essa visão mais ampla, né, saber do significado e do valor dessas coisas, a gente consegue também adquirir e viver de uma forma mais ampla, né? Por exemplo, assim, eu ainda não tive o contato com várias ilhas aqui da cidade, bem pouco inclusive, mas tudo que eu ouço de comentários e tal, de pessoas que têm culturas diferentes, têm histórias incríveis também, que o pessoal tem cada história, né, cara? É uma coisa, cara, que eu mesmo, apesar de viver numa família que sempre teve muito contato, papai tinha muito contato com o povo ribeirinho, com as ilhas. O primeiro colégio construído nas ilhas foi meu pai que construiu e tudo. Sim. Então ele sempre teve contato, mas eu não tinha tanto contato. E às vezes a gente não tem noção da beleza, da riqueza que a gente tem. Às vezes a gente baba ovo pelo que está fora, e a gente tem dentro coisas muito... Sim. Sabe, a gente tem um potencial de turismo, um potencial cultural, um potencial até econômico. Na minha campanha, por exemplo, eu falava nas ilhas com os ribeirinhos. Às vezes eu reunia, por exemplo, com os donos de açaizás. Sim. E eu falava para eles, gente, vocês têm uma mina de ouro na mão.
Com certeza. E não sabe, às vezes, a gente não consegue ter a dimensão do que a gente tem, do próprio recurso que a gente tem. Eu falava para eles, eu até fazia uma brincadeira assim quando eu estava falando com eles, vocês sabem qual é o estado que mais exporta açaí no mundo? Aí todos eles falavam, claro, é o Pará. Não é o Pará, cara. É o estado do Ceará, não tem um pé de açaí plantado. Sabe o que acontece? Eles têm uma visão, vêm aqui, compram o nosso açaí, levam, beneficiam lá e geram emprego lá, fazem o dinheiro circular, o imposto. E eu falava para eles, a gente tem que se valorizar. Eu vi uma vez uma situação, por exemplo, em Igarapé-Miri. Os donos de açaizal lá, eles já são mais organizados lá do que os nossos. Eu falava muito isso. Quando os donos de fábrica chegaram para baixar o preço de quanto eles pagavam pela rasa do açaí, eles se recusaram a receber aquele valor. E eles jogavam o açaí na água, mas não venderam pelo preço menor. E conseguiram manter o preço bem maior. E os nossos aqui de Abaetetuba acabaram vendendo por um valor. Aquilo ficou muito na minha cabeça, sabe? Sim. Então, na mina campanha, eu falava muito para eles da valorização. Que eu tinha um sonho de um dia, eu ainda tenho esse sonho, Sim. de ver os nossos donos de açaizais aqui nas ilhas conseguindo montar as fábricas aqui, para gerar emprego aqui, para fazer o dinheiro circular aqui na gente. Até imposto a gente não consegue arrecadar, cara, por incrível que pareça. Isso é porque o produto in natura ele não pode ser taxado. Então eles levam o produto in natura, por isso que as fábricas estão lá, não aqui. Sim. Aí lá eles vão manufaturar, aí até o imposto é arrecadado lá. E no fim das contas, até o atravessador ganha mais do que os donos de açaizal. Cara, essa questão aí, como tu falou, né, do açaí e tal, porque a gente tem eu concordo 100%, né, eu acho que é muito importante a gente falar sobre, que é a nossa riqueza natural, né, também, como tu falou, que a gente acaba valorizando muito o externo e não se importando muito com o que a gente tem, sendo que a gente vive dessa cultura, e a gente mesmo, às vezes, sem perceber, faz isso. Quer ver uma coisa? Em mês de julho, um amigo meu falou assim, cara, eu fui lá no Cumbu, que coisa linda, maravilhosa, eu gastei e tudo, passou um tempinho, ele reclamou de ter pago um valor lá em Beja. Eu falei, cara, engraçado, tu foste no Cumbu e veste orgulhoso de ter pago caro na comida lá. Aqui na nossa, tu achou. Então, às vezes, a gente não valoriza, a gente precisa valorizar. A gente tem praias lindas, aqui não é só praia de Beja, a gente tem Pirocaba, nas ilhas tem várias praias. Falta a gente, né, precisa ter investimento. Lá o Cumbu eu conhecia há muitos anos atrás, era só uma única, era a saudosa Maloca, se não me engano, que tinha lá. E era bem ruim. O atendimento era ruim, a comida era ruim, você não tinha meio de chegar lá, que esse eu acho que é um dos principais problemas da gente, pra gente pensar assim, por que a gente não faz nas nossas ilhas? A gente precisa primeiro estruturar, né? A mesma coisa, eu falo muito para as pessoas que a Abaeté tem um potencial turístico, mas a gente precisa primeiro se policiar para ter um serviço bom. Às vezes a pessoa paga caro e sai satisfeito, porque comeu bem, pegou um produto, consumiu um produto bom. Agora, você pagar caro por um produto ruim é muito ruim. E o pior, às vezes você não é bem tratado. E é isso, às vezes viajo para outros estados, assim, de férias. Sim. Quando eu viajei, eu vi a diferença. A mais recente que eu fui foi para Fortaleza, e é impressionante. Lá, o cearense, ele identifica, ele sabe quem é turista, pela maneira de falar, então eles te tratam da melhor maneira possível, porque sabem que lá eles ganham dinheiro com tudo, cara, tudo eles ganham dinheiro. Por exemplo, eu fui numa praia lá, Jeri, para você entrar lá, você paga uma taxa para conservar o meio ambiente lá. Olha só. Caramba, e todo mundo paga satisfeito. Tu não vê jogarem um papelzinho no chão, porque eles já entenderam que eles ganham dinheiro com isso. Então, se sujar a praia, vai ser ruim para eles. Não é questão, não é a multa. É que vai ser ruim, porque o turista vem, pega uma praia suja, ele não volta. Então, eu queria que a gente, né, tivesse mais, mas é uma coisa que eu tenho certeza que vai acontecer. A gente vai começar a se conscientizar que o turismo é viável e é uma das saídas, porque a gente mora
numa cidade que é uma das maiores do nossa região, né, do Baixo Tocantins, Tocantins. e é a que menos arrecada. Aí a conta não fecha. Aí a gente precisa ter meios de buscar para dar opção para a população de ter um emprego, né, gerar renda, essas coisas aí. Cara, eu acho muito interessante também tu falar sobre o assunto, né, que muitas pessoas, né, vivem também dos nossos bens, como vários donos de açaizal, né, que poderiam ter uma própria batedora e tudo mais. E a gente vê que muita gente aqui dentro da cidade também ganha vida com açaí, né? Não só aqui também, eu acho que em várias cidades, né, aqui do Pará também, porque o açaí, cara, eu vejo como uma fruta. É o ouro negro. É o ouro negro, cara, aqui do Pará e tudo Aí mais. eu já, desculpa te interromper, eu até falava muito da minha campanha, assim, pros ribeirinhos, Uhum. falar muito para eles que a gente precisa entender o tamanho da gente. Não só batedor de açaí, mas pensar em exportar mesmo. Porque, como eu te falei, pô, olha o estado do Ceará. Tá exportando o nosso açaí, ganhando dinheiro. Até o atravessador, que é o cara que vem, compra o nosso açaí para vender lá, ganha mais dinheiro que a gente aqui. E eu vi um documentário da BBC de Londres. Ele falava que o açaí é um dos produtos agrícolas mais rentáveis do mundo, cara. E a gente às vezes não tem essa noção. E até fico assim, eu falava muito na minha campanha que eu tenho receio de no futuro ocorrer o que ocorreu, por exemplo, aqui em Abaetetuba. A gente teve o ciclo da cachaça. A minha família toda, assim, meu bisavô, Sim. tanto de pai quanto de mãe, tinha um engenho de cachaça. Sim. A gente já teve a melhor cachaça do Brasil. Era famosa no Brasil inteiro. Já tivemos 100 e tantos engenhos de cachaça. Tu és muito novo, não sei se tu já ouviu falar disso. Não, já. E acabou. O que foi que acabou com o engenho? Foi a Justiça do Trabalho, falam. Não é verdade. Sabe o que acabou? A gente não entender como as coisas funcionam, como o mercado funciona. E, por exemplo, o que acabou? A cachaça industrializada de Itu. Lá no interior de São Paulo, eles entenderam que precisavam industrializar, investir em equipamento, para modernizar, para tornar o produto mais barato, para diminuir custo. Aí chegou um momento que a cachaça de Itu chegou em Abaetetuba, mais barata que a nossa produzida aqui. Aí, oferta e procura, meu amigo. Aí foram quebrando, né? Uma coisa foi consequência da outra. Inclusive, questão de justiça de trabalho, essas coisas. E eu vejo que assim, outros estados já começaram a tentar produzir o açaí. Outros países já estão pensando nisso. Então pode ser que daqui a um tempo a gente tenha... Eu falava sempre, não tô aqui só para meter medo em vocês, eu tô aqui para a gente pensar junto em soluções, né? E eu falava que uma das soluções é a gente pensar em produzir o açaí fora de época, o açaí irrigado. A gente vê, por exemplo, os Estados Unidos, eles produzem uva no deserto, cara. Quilômetros e quilômetros de água encanada e produzem, são dos maiores produtores de uva no deserto. A gente tem tantos rios aqui que seria muito fácil fazer o açaí irrigado para produzir o ano inteiro, porque eu até brincava, não sei se eu posso falar de qualquer jeito, eu falava para ele, chega na safra do açaí, não tem aquele ditado que fala, dizer puta pobre. É assim, todo mundo tá com dinheiro no bolso, gasta em festa, aí chega na entre safra, todo mundo sem dinheiro, às vezes precisando emprestar dinheiro de agiota, às vezes eles acabam comprometendo a próxima safra. Sim. Porque não entenderam o tamanho do valor. É uma série de coisas. E também eu falava, precisa ter alguém que vá lutar, né, representar. Cara, a Abaetetuba foi o único município que todos os candidatos a deputado, por exemplo, tiveram voto. No entanto, a gente não conseguiu eleger nenhum. É nessa hora que a gente precisa ter alguém que diga assim, eu vou entender o que está acontecendo aqui, a realidade da minha região, e vou estar lá junto. Porque a gente vota em alguém que não entende a nossa realidade, jamais o cara vai vir aqui brigar por uma coisa nossa e não entende. Né? E eu falo, tá cheio, por exemplo, de linha de crédito em banco público para agronegócio. Mas sabe para que é a linha de crédito? É para soja, que não é a nossa realidade. Se tivesse linha de crédito para açaí, talvez os nossos donos de açaizagem
tivesse maneiras de investir, montar as próprias fábricas aqui, gerar emprego. É uma discussão que é muito ampla, né? Cara, eu acho interessante por quê? Porque, assim, tem muita gente que às vezes fica na mão, né, por conta da safra e tudo mais. Isso a gente vê que acontece muito e muitos ribeirinhos também passam por isso, né? Tipo assim, eles têm as suas árvores de açaí e o pessoal que compra daqui da cidade, às vezes também acaba comprando por um preço maior e tem toda essa questão, né? A maior parte que é comprada não é da cidade. São os atravessadores, vêm de outro município, de outros até estados, sabe? A maioria das fábricas, ela não está no estado do Pará, elas não estão no Pará. E as que estão no Pará, elas estão, por exemplo, em Castanhal, em outros municípios, que são a minoria. A verdade é que a maioria estão em outros estados. E assim, não é só a questão do ribeirinho. Por que a gente não produz, já que o principal produto que a gente tem aqui para desenvolver o município é o açaí, por que a gente não produzir? A gente tem 32 ramais que são comunidades rurais lá, mas a maioria ainda está presa no passado, só produz mandioca, por exemplo. Por que não produzir o açaí irrigado? Eu tô ouvindo já tarde no banho. Olha só, Benny é um amigão meu e fina demais. Depois eu não resolvi tocar outros projetos e o Benny tocou em frente. Mas quando foi gravar o primeiro CD da Pérola, a gente gravou no estúdio do Chimbinha. Um cara, assim, fora de série, cara. Muita coisa que foi falada dele é absurdo. Eu conheci o cara pessoalmente, cara. Muito gente boa. Um músico talentosíssimo. Um cara que saca muito. E, cara, assim, muito inteligente mesmo. E aí, assim, tu viu também que, além do conhecimento músico, assim, o conhecimento da área musical, também teve o conhecimento pessoal, né? Que já, tipo assim, também deu... abriu horizontes para vocês nesse início e tudo mais, né? Que também é uma referência, assim, porque o Chimbinha, tipo assim... Ele é uma referência, querendo ou não, para todos os músicos que trabalham com guitarrada, com carimbó também, né? Hoje em dia aqui no Pará. Porque eu vejo, assim, que a valorização do calypso, cara, é uma coisa incrível, porque o que o Chimbinha tocava, a Joelma cantava desde 1997, eu acho, por aí, né? 98? Bem antes. Bem antes, né? O Chimbinha começou músico de estúdio. Foi um cara que gravou assim, um monte de disco que tu nem imagina que era ele que tava tocando. E fora isso, a gente tem grandes artistas. Nazaré Pereira, que é uma excelente cantora de carimbó. O Rafael Lima, que até faleceu. Que esses caras faziam sucesso, por exemplo, no Japão. E aqui dentro do nosso país não eram reconhecidos. É uma coisa que eu falo, é importante, é extremamente importante estar acontecendo, como tu falou, uma artista nossa ser indicada ao Grammy e tudo. É importante para a gente começar a entender que o que é nosso tem valor também, a gente se valorizar. Grandiosidade, né? Não é só o que vem de fora que é valioso. Isso serve para um monte de coisa, não é só para música, cara. Eu falei muito isso na campanha política. A gente precisa entender que os nossos políticos também podem fazer alguma coisa. Não é só o deputado que vem não sei da onde é que é o bom, é que tem condições. Não, cara, a gente tem 120 mil eleitores em Abaetetuba. Se a gente quisesse, a gente poderia ter eleito 3 deputados estaduais. Mas a gente precisa ter a convicção que os daqui também fazem. Podem chegar e podem eleger e podem fazer. Já aconteceu, a gente já teve deputados daqui de Abaetetuba. Mesmo a gente não tendo tido as melhores experiências, a gente tem que insistir. Sim. A gente tem que valorizar o que é nosso. Eu penso muito assim, acredito muito nisso. Serve para tudo na vida. Isso aí também tu falou. Cara, eu acho que a gente, o meu ver, pessoal, para quem quer confiar alguma coisa em uma pessoa assim que vai melhorar, tem muito essa questão do conhecimento também. Então, tipo assim, uma pessoa que faz pelo povo, que busca entender, que conhece, e não só tenta buscar alternativas que possam melhorar junto com o povo. Cara, eu acho que é uma situação incrível, sabe? Uma situação que é necessária também, e por boa parte também eu não entendo tanto assim, né, o porquê de alguns resultados, né? Porque eu sei que a gente precisa de muita coisa, a gente vai conseguir muita coisa, a gente tem que ter a consciência disso, mas tem que ter a consciência de que a gente tem que estar presente nesse momento com alguém que entenda, que conheça e que vá trabalhar com a gente, como tu falou, né? E tipo assim, a gente acabou elegendo... Mas isso a gente vai construindo. Sim.
Eu acredito muito que as coisas acontecem. É uma construção, tudo é uma construção. Tanto faz se é a questão política, se por exemplo, como eu toquei falei do Kumbu. Hoje o Kumbu é maravilhoso, mas lá atrás não era assim. Assim como eu falei, por exemplo, do Ceará, há um tempo atrás não era como é organizado hoje. Era muito parecido com o que tem nosso. É uma questão de construção. E eu estou vendo que o nosso estado está construindo isso aí. O nosso município também tem construído. Hoje a gente consegue... antes, por exemplo, para ter um serviço bacana, você tinha que ir em Belém. Hoje a gente tem a parte de gastronomia muito boa. A gente tem excelentes restaurantes aqui na nossa cidade. Sushi, hamburguerias, que tem padrão até melhor do que a gente encontra às vezes na capital. O que a gente precisa é valorizar. Valorizar e também ter essa construção, né, cara? Assim sim, não é do dia para noite. Sim, com certeza. Né? A mesma coisa, eu penso que é a questão política, a questão cultural, é o avanço. É um avanço. E tudo trabalha junto, né, cara? Tudo isso caminha junto, né? A partir do ponto que a gente vai evoluindo, conhece aquilo, né? E vai trabalhando para aquilo evoluir, não somente, assim como tu falou, na área do conhecimento, né? Porque a gente tem o nosso meio gastronômico aqui é maravilhoso, né? Como tu falou, tem várias pessoas que iam e às vezes vão para a capital pensando que lá, única e exclusivamente, tinha uma coisa incrível, que tem, claro, mas a gente também tem uma coisa, tem um meio, tem uma amplitude gastronômica incrível, né? Sim. Sem contar com várias outras áreas da nossa cultura, né? Da nossa riqueza, da nossa cidade. Eu penso muito nisso também, cara. Quando a gente começa a valorizar o que a gente tem, as outras pessoas também começam a enxergar. Às vezes a gente não consegue enxergar o que está aqui porque a gente não valoriza. E tu sabe o que é engraçado, Chiquinho? Porque, tipo assim, como tu falou ainda agora, parece que, me referindo agora ao estado do Pará, um jeito mais global que o nosso. Eu acho que quando isso aqui pra gente que é singular, que a gente tem conhecimento, tem a valorização daquilo, né? Mas não aquela que é necessária. Quando isso vai pro exterior, cara, parece que é uma coisa de outro mundo, né? Tanto que vários nomes aqui de Belém, aqui do Pará, tipo, tão criando uma imagem grande, uma imagem até internacional. Por exemplo, a Manu Batidão foi no podcast em São Paulo falando da riqueza que é o brega, da riqueza que é o esforço do paraense em ser diferente, cara. Pô, acho muito legal isso, porque o paraense tem mais diversidade. Nem sempre o diferente é ruim. Pô, justamente, cara. É porque a gente tem mania de consumir o fácil. Às vezes... até a música é mais fácil porque está tocando em todo lugar. Você ouve várias vezes aquilo. Você já se deu a oportunidade de tentar escutar outra coisa? Você se deu a oportunidade de assistir um filme diferente do que todo mundo está assistindo? Verdade. Esse que é o quê da questão. E, cara, tu abriu um ponto que eu acho muito interessante também, uma dica. Que às vezes a gente acaba... Eu vou dar um exemplo de cinema. Hoje em dia a gente vê que o pessoal foca somente no cinema hollywoodiano, no cinema estadunidense, que é o mais conhecido, é o mais mastigado. Mas a gente tem obras incríveis, obras fortíssimas e que se tivesse um pouco mais de visibilidade, por exemplo, o cinema soviético, o cinema dinamarquês, que são, obviamente, que uma parada de nicho comparado à grande massa que a gente tem, que é a massa hollywoodiana. É a Europa em si, né? Sim, cara, o cinema eu acho incrível. Que da Europa o mais consumido é o britânico, né? E que tem obras muito bacanas, mas nem próximo do que é o cinema americano, né? É muito tão maior que engole tudo, né? Sim, só que tem gente que pensa até que é um problema. Índia, pô, tem... Bollywood. Muito bom, inclusive tava no Oscar, né, ano passado com XXX. Pois é, o que acontece? Começou a ser visto como brincadeira, fazendo graça, mas acabaram vendo e muita coisa depois foi levada a sério. Com certeza. Aprovação também, até o cinema brasileiro, cara. A gente vê que o cinema brasileiro, pelos próprios brasileiros, é uma chacota, sendo que a gente tem obras incríveis. Começou aqui com as pornochanchadas, né? Porra, nem fale. Mas hoje é respeitado até internacional. A gente também tem que ver a garra do brasileiro, cara, porque a pornochanchada foi feita na época da ditadura, que era um estilo de filme independente, onde boa parte dos filmes, dos textos, iriam contra aquela ordem, né?
E aí então foram diretores que rebolaram para não serem pegos, para não serem censurados. E a gente vê que, tipo assim, vários daqueles filmes que foram excluídos na época, removidos, hoje em dia, por salvação, estão aí. Às vezes por uma fita cassete, um DVD e tal. Não só filme, música também. Música também, com certeza. Mas não só isso, o brasileiro rebola por um bocado de coisa, Ixi. cara. Por não ter a parte técnica, por não ter recurso. Isso até pra fazer, né? Isso eu agradeço muito a tecnologia. Hoje, por exemplo, na música. Hoje, em qualquer lugar do mundo, tu grava um CD num quarto. Depois do advento do Pro Tools. Home studio, né? É home studio. Que é o equipamento que você grava. É o mesmo equipamento que tu vai gravar nos Estados Unidos, na Europa. É o que tu grava aqui. A mixagem é que já é uma coisa mais elaborada e tal. E graças à tecnologia. Muita gente fala mal da tecnologia, mas eu acho que não é bem assim, não. Eu sou um cara que gosto muito da coisa do passado e tudo, da coisa vintage, mas eu entendo a importância da tecnologia. Eu entendo muito isso, é extremamente importante para a música, para o cinema. Os podcasts. Quem achava que a gente ia ter uma via dessa de comunicação? Com certeza. Hoje eu vejo, cara, é um cara super novo. Cara, estão com um podcast tão bacana. Aliás, a Abaetetuba tem muitos podcasts fantásticos, cara. Muito legal isso. Eu acho que a gente tem que divulgar mais, valorizar. Com certeza. Quando tu me fizeste o convite para vir aqui. Cara, mas tu vem, claro que eu vou. Eu vou em qualquer um que seja do meu município que me convide. Seja para qualquer for o assunto, porque a gente precisa valorizar, precisa mostrar mais. Tem muita gente talentosa aqui. E na época, assim, que... Foi recente, né? A pandemia em 2020, né? Aí a gente ficou recluso e tal. E a gente tava à mercê daquele material. Eu, por exemplo... Eu assisti não tive muito. Eu assisti um de vocês lá no Rio Zabaité. Eu acho que vocês gravaram, não foi alguma coisa lá? Foi, a gente fez uns episódios lá. Eu assisti um deles lá. E assim, foi por acaso, nem sei como eu cheguei, mas não é possível, é de Zabaité. Achei bem legal, achei bem bacana. Cara, obrigado, mano, obrigado. Tipo assim, a intenção que eu tive em criar, porque o Pod Nerd é o primeiro de Abaetetuba. Incrível que pra ter chegado o podcast aqui na cidade, foi tudo por conta da pandemia, porque assim, uma curiosidade rápida, né? Legal, né? Pegou o limão e fez a limonada. Sim, né? com certeza. E o podcast, ele não era consumido em massa no mundo, cara. Foi depois de tudo isso que o pessoal começou a ter mais contato com cortes. Já existia há muito tempo, né, podcast. Com certeza. Mas não era uma massa, né? Era massificado. Hoje em dia, o Brasil é o maior consumidor de podcast. Então, tipo assim, pra gente é um orgulho também, porque vários podcasts surgiram, uns muito bons, outros nem tanto, não sabem levar uma conversa. Mas no início do Pod Nerd, foi... É interessante, né? Porque um menino de 15 anos criou o primeiro podcast de Abaetetuba, eu, no caso, né? E isso pra mim é interessante. E depois daí, tipo, o Pod Nerd foi começando a pegar uma visibilidade, quando a gente começou a ter mais um número de inscritos e começou a levar informação. E é muito interessante ver, porque a gente está voltando agora, né? Só que no momento que a gente estava ativo, durante 2 anos, a gente começou num resenhão, cara. A gente chamava, tipo assim, amigos próximos que, obviamente, que visivelmente não teriam muito a somar para quem não conhece, né? E aí a gente foi começando a criar e o pessoal gostava muito do formato resenha. Então, por exemplo, assim, eu acho que se a gente tivesse continuado como resenha na época, também teria dado certo. Mas a nossa ideia era crescer e se tornar um podcast mesmo. E aí, no final do podcast, antes de terminar, a gente já chegou a conversar com outros candidatos, com músicos, professores. A gente chegou a conversar né? Com um ator também de Hollywood, cheguei a conversar. Eu fiz um pouco de cada coisa. Tem um ator de nome Del Chris, da série, né? Que eu conversei com ele, tava em Las Vegas, perdão. E aí, cara, a gente conversou um monte de coisa. Eu perguntei sobre os bastidores da série, ideias. Ele foi um ator, ele falou assim, pô, um salve para Abaetetuba, e falando e tal, até te mandar depois. Então, tipo assim, é interessante, né? As entrevistas que eu dei também falei sobre essa importância. Então, eu acho que, assim, o povo de Abaetetuba, cara, é um povo muito, muito ligado nisso, cara. Tipo, às vezes só falta um empurrão. Pelo que eu vejo, assim, pelo que eu já conversei com a galera, pô, eu tive vontade de criar um podcast. Isso bacana graças à tecnologia, né? Com certeza. Hoje, por exemplo, eu te falei, né? Eu sou muito ligado ao povo das ilhas e tal. Cara, muito diferente do que muitos pensam. O povo das ilhas é super ligado, cara, em internet. Todo mundo tem internet nas ilhas, cara. Então não pense que é aquela visão que se tinha. Ah, o povo das ilhas é alienado. É nada, cara. São muito mais... Tem um pensamento mais além do que até
as pessoas que estão aqui na cidade. Tipo assim... Cobram, viu? Eu penso... Na campanha, cara, isso. eles cobravam. Eu achei muito bacana isso, assim. Não, peraí, vem aqui, eu quero saber o que tu tens de projeto, o que tu pensa pra cidade. E aqui dentro da cidade, nossos bairros, não tinha isso. Né? Não tinha esse interesse. Sim, isso eu comentei também no O povo Podcast, das ilhas é muito politizado. Cara, eu acho também muito importante também a questão da internet, porque viabiliza a noção da democratização da informação. Com certeza, cara. Isso é muito bom. E aí é por isso que tem muita gente que tem esse pensamento retrógrado que não, pessoal, não tem acesso. Não, mas a mesma informação que tu tem acesso agora, eles também estão tendo. Então, a mesma comunicação que tu vai ter, eles também estão tendo, né? Cara, isso é muito bom. É doido. É por isso que a internet, nesse âmbito, eu acho que ajuda muito, não só para quem estava querendo estudar, para quem quer fazer um curso. E é impressionante que assim como a coisa avança rápido, cara. Eu lembro da época que era discada, tu tinha que discar no telefone. Esperava assim horas e horas para conseguir baixar uma música, então tinha que deixar, para tu ter uma ideia, eu lembro muito bem, cara. Primeira vez assim que eu vi eu acessei o Napster, por exemplo, que era um site de música, tá, para baixar música. Cara, eu tinha que deixar tipo do final da tarde baixando até o outro dia ligado para baixar uma única música em MP3. E era uma experiência maravilhosa. Tu via... Eu ia dormir ansioso para esperar amanhecer para poder ter acesso assim. Cara, o garoto dos anos 2000 já teve uma experiência um pouco de... Tipo assim, no meu caso, o que eu tive foi o celularzinho de botão e o que eu fazia era num site e tentava baixar e era a mesma coisa, porque a internet também hoje em dia é muito mais rápida e muito mais ágil, né? E na época eu, também baixava 2 músicas do Linkin Park, que é a banda que fez eu curtir rock, e eu esperava um tempão, mas eu esperava como se fosse assim, entendeu? Uma coisa singular e única. E aí... E mesmo as dificuldades são importantes. Com certeza, cara. São experiências que moldam a gente, né? É legal, é muito bacana. Eu acho que tudo isso faz parte da construção da personalidade também, né, e tal. Tipo, Tens quantos anos? 18. Pô, bacana. Eu tenho uma filha de 26. Uma de 26, uma de 21, uma de 8 e uma de 3. Filhas? Filhas, só filha. E aí, tipo assim, elas também desse contato contigo, falam sobre a internet, que ajuda também. Por exemplo, assim, antigamente. Cara, né? eu converso de tudo, cara. A gente conversa muito de séries. Sério? Bacana, cara. Essa ligação mais direta, né? Apesar da gente não ter nem sempre os mesmos interesses. Mas tem séries, a conversação. Mas tem a conversa sobre... sim, com certeza. Assim, olha, pai, bacana. Eu vi uma série nova, eu sei que o senhor vai gostar, porque é o estilo que o senhor curte. Aí, cara, inclusive, eu ia falar ainda agora, eu acabei esquecendo, porque, tipo assim, eu tive contato com a Metrópole quando criança, assim, porque o meu pai, eu cresci com o Nilcinho desde criança, me viu nascer, eu acho, o Carlinho, que é amigo do Nilcinho também, na época ele imprimia as capas da Metrópole e tudo mais. E aí foi o primeiro contato que eu tive. Eu era criança, eu vi um CD lá em casa, né? Um CD. No primeiro. O primeiro CD da Metrópole. E aí é o Rock Sagrado, eu acho. Rock Sagrado foi o segundo segundo CD. Então, esse eu já toco. Esse então que tu tava. Que eu perguntei pro pai, de quem é esse CD, essa banda? Essa aqui é a banda do Nilcinho e tal. E eu era criança e não... E, tipo assim, eu não entendia, não tinha esse conhecimento, essa noção. Aí eu fui crescendo com aquela informação. E aí chegou um tempo assim que eu comecei a buscar. Eu vi o Nilcinho numas porra de uns curtas do Corantic Bar Divino. Eu falei, caralho, eu perguntar pra ele. E aí que eu consegui ter acesso e eu já ouvi todos os álbuns, cara. Inclusive tem eu quero te falar, é uma música do Rock Sagrado, que é Novo Mundo, Meu Novo Mundo. Não, esse é do primeiro. Do primeiro CD, né? É. Qual é o nome do primeiro CD mesmo? Horário Político. Horário Político. Cara, não é Mito, é do Bang Jump, que é do segundo CD. É do segundo. Cara, aquele solo de guitarra é uma parada maluca, cara, que tu manda. Você é louco. É uma coisa assim que, tipo, incrível, que tu tava na Bemassa um dia desses, na academia, né? E eu te vi de longe, e nessa hora eu tava levantando peso e ouvindo o solo, porque, tipo assim, eu acho que me dá uma energia do mal. E eu falei, caralho, coisa absurda. incrível, né? Eu falei, pô. Aí eu tava malhando com um legal, meu amigo, cara, né? Legal saber. O Alisson. E aí a gente tava fazendo treino junto. E muito top, porque eu falei assim, só dá uma ouvida nesse solo de guitarra aqui. Aí ele ouvindo, eu olhei pra trás que tava lá no aquele carro. maluco ali, né? Muito incrível isso, né, cara? Questão. Pô, mas realmente, cara, eu sou. E sabe uma coisa interessante, talvez tu não saibas. Eu falei assim, o Caos Escombros eu acho que foi a primeira banda de rock de Abaetetuba. Né? Foi. Mas as primeiras bandas que gravaram
de rock de Abaetetuba que gravaram autoral foram a Metrópole, com o Nilcinho, ainda não tava, uma banda que eu participava, que era o Nômades, RP7, não lembro quem eram as outras, que foram assim, as bandas, deu um boom de bandas autorais aqui na cidade. E a gente gravou todo mundo junto lá. Foi os primeiros. Era um estúdio do Aldo, que tocava comigo na Metrópole e tudo. E assim, eu ajudei ele a comprar o Pro Tools, que é o que eu te falei, o equipamento que democratizou a questão da música. Mas mesmo assim, não tinha experiência nenhuma. Eu já tinha tido experiência de estúdio, que eu já tinha gravado em Belém com a banda que eu tocava. Mas a maioria aqui, ninguém tinha experiência com estúdio. O Aldo, que era o dono do estúdio, não tinha experiência gravando. Às vezes a gente passava a noite, varava a madrugada gravando. Aí no final, esqueci de gravar, perdeu tudo. Amanhã a gente vai ter que começar tudo de novo. Mas foi bacana, foi uma experiência muito, muito legal. Os arquivos, os áudios de algumas bandas que tu tocou em Belém, tu sabe me dizer se tem no YouTube, disponível algum assim e tal? Tem. Eu queria ouvir, cara. Tá, eu te passo depois. Beleza, então, beleza. Engraçado, eu tenho. É mais fácil conseguir do que às vezes, por exemplo, a banda Nômades, que foi a primeira, eu acho que banda de rock pesado de Abaeté, foi o Nômades. Mas que tipo de rock era? Cara, era um heavy metal? Meio metal com algumas bacana. Influências. Mas tem um blues gravado, tem um carimbó no meio do metal lá, tem mais. Caralho, interessante. Tem como encontrar? Pois é, eu tenho, há pouco tempo, uma pessoa me mandou, olha, eu tenho. Falei, cara, não acredito, manda pra mim. Eu não tenho mais a capa foi bem bacana, assim. Eu acho que o Amerinei tem, o Max tem, mas eu vou não tenho mais o físico, mas tenho os arquivos, vou te passar. Os arquivos, cara. Caralho, é bacana que envolve um pouco dessa pegada hard com carimbó também. É bacana assim, porque eu te falei, comecei com o Quinto Elemento, quando eu voltei de Belém pra Abaetetuba e tal, e não queria parar de tocar. Aí encontrei o Dito, que tinha passado pelo Caos Escombros, também estava sem tocar. O próprio Max também, o Mariozinho foi o primeiro baterista. E a gente, todo mundo aqui curte música, bora montar uma banda, bora. E aí pegamos o Mucura pra cantar, Mucurinha. Né? É uma figura. Com certeza. E aí tocamos, mas assim, por muito tempo, aí eu não queria tocar só cover. Eu queria, porque em Belém eu já fazia isso, eu tenho composições gravadas minhas com banda de Belém. E eu queria isso aqui pra gente. Autorais. Aí não rolava. Aí meio que acabou por conta disso. Aí ao mesmo tempo eu peguei os caras que estavam... Nessa época já era eu na guitarra, o Zezé na bateria, Leno no teclado, o Cura cantando e o Rinho no baixo. Aí parou, aí eu levei o Zezé comigo pro Nômades, chamei o Aldo, que era um cara assim que eu via tocar e gostava pra caramba, o Eude no baixo, que era baixista da Pérola Negra. Sim. E como era eu que montei a banda, eu falei, tu vai ter que tocar também quando a minha banda toca. E toca muito, o cara, só gente boa. E a gente pegou o Luiz, né? O Zequinha, que tinha uma experiência com... Ele tinha uma banda de cover, que era o Scorpions Cover. Aí, cara, eu tô afim de fazer um lance assim. Conheço. Autoral, mas som... na época Cara, ele falou, eu gosto do grunge, eu gosto de não sei o que, um lance mais de rock mais alternativo. E casou com o que eu também curtia. E a gente chegou a tocar... A gente tocou em 2 Rock na Proa, o Nômades. Tem vídeo da gente tocando Rock na Proa. É isso que eu te perguntar também, porque o Rock na Proa, tipo assim, moldou muito o gosto também de o pessoal de Abaetetuba pro rock, né? Eu participei de tudo, assim. A primeira edição eu não participei, eu só ajudei. Foi uma coisa bem... lá em cima do barco, o Max, o Nilcinho com uma tenda estendida. Aí eu vi aquilo e falei, cara, não, eu vou ajudar vocês a dar um up. Aí eu já consegui um palco. Eu sempre gostei muito de som. Eu sempre tive som, até porque eu usava nas campanhas do meu pai. Sim, com certeza. Aí falei, não, vou botar uma coisa, ajudar vocês aí o segundo já foi... Trouxe até a banda que eu tocava em Belém na época, o Norman Bates fez o segundo Rock na Proa, tocou Madame Satã, que eram amigos meus também. Madame Satã, caralho, velho, bacana. E tipo assim, vocês têm um projeto assim de um possível retorno pro Rock na Proa aqui? Pois é, cara, isso aí já várias vezes pessoas
já me comentaram comigo, eu já pensei, eu penso muito nisso. E só que assim, é complicado, porque o rock na Pro dava tantas pessoas. Não era só o público rock que consumia aquilo, né? Tem muitas pessoas que quer ir para evento, independente do que for. Mas hoje abrangeu a coisa, assim, as pessoas estão indo para grandes eventos. Eu acredito que se a gente fizer uma coisa organizada, vai ser um evento que vai crescer como cresceu naquela época. Agora a gente precisa, né, ter investimento, ter uma série de coisas, porque ainda tem o preconceito com rock. Com certeza. Né? As pessoas, é rock e tal. Já não tem aquele... Tem um preconceito, assim, às vezes, que não faz nem sentido com o que é. E é bobagem, né? Com Tu vê tantos eventos grandes, até dentro do Brasil e fora, que no mesmo evento, né, tá vários estilos, né? Tem um evento, assim, de amigos meus, conhecidos meus em Belém, que é o Cirrasmo. Já foi? Não. Que era muito isso, assim, começou só com rock e foi abrangendo pra questão da música, de uma forma geral, assim. E aí a gente foi conversando com outros estilos, né? E a gente vê mesmo festivais grandes, o próprio Rock in Rio expandiu. Alguns criticam, né? Mas eu acho que a gente tem que democratizar mesmo. Sim. Por que a gente não pode, no mesmo evento, ter mais de um estilo? Eu questiono isso. Se tu for ver, por exemplo, a parada de sucesso norte-americana, tu vê os primeiros lugares, tem rap, tem música pop, mas tem heavy metal. Tem nu metal, coisas mais pesadas, né? Tem uma banda brasileira feminina que tá fazendo um sucesso estrondoso, cara, nos Estados Unidos, na Europa, que é o Crypta, já ouviu falar? Não era valorizado aqui, estão indo pra lá, fazer sucesso, depois vão voltar. O próprio Sepultura também falava muito isso. O Sepultura era mais conhecido fora que dentro do Brasil, depois que foi criando a identidade aqui. O Max foi tendo essa visão, assim, esse ver, né, do heavy metal, né, que na época... Então eu acredito que o Rock na Pro, ele é uma coisa viável, mas tem muita coisa ainda pra não dá mais pra fazer como era feito antigamente, só com uma lona segurando. O Nilcinho é muito do cara assim, bora fazer de qualquer jeito. Eu falo, não, a gente precisa organizar, porque quando as pessoas veem que é organizado, todo mundo apoia. Se fizer de qualquer jeito, é bagunça. Até porque o rock ainda hoje tem estigma, é coisa de moleque. Com certeza. Pô, eu sou um cara, dia 28, acabei de fazer 50 anos. 50 anos, Chiquinho? Sou 50. Caralho, não dava. 50 com cara de 30, mas... Porra, pior que tem cara de 30 mesmo. Eu te falei, eu tenho uma filha de 26 anos, fazer 27. E assim, sei que é pra todo mundo, né? A gente tem artista de rock que tem 70, 80 anos e é pra todo mundo, não é? Assim como o brega, como o carimbó, como o reggae. Eu acho que a música ela não pode ser cerceada, não pode ter fronteira, é só uma certa parcela da população que escuta ou uma certa idade. E tu sabe o que eu acho bacana? Porque, tipo assim, a partir do momento que tu também começa a buscar outros estilos, até mesmo de um gênero que tu gosta, ou outros gêneros também, abre tua cabeça, assim, abre o teu ver. Por exemplo, eu, recentemente, há uns 5 meses atrás, eu comecei a ter um contato, não sei se tu curte muito esse subgênero do rock, que é o post-punk, que, cara, sim. Tu curte? Sim, Joy Division. Joy Division, The Smiths, The Cure... Adoro Joy Division. Joy Division, uma carreira meteórica, rápida, mas é incrível. O que o Ian Curtis, Bauhaus, porra. Já viu o Six and the Benches? Sim. Cara, são bandas incríveis que eu não... Sim, com certeza. E eu não tinha muito conhecimento sobre. Eu conhecia The Smiths da forma mais mastigada. E eu ouvi os álbuns, todos os 4 também. Stone Roses. Já, porra. Então, cara, mudou muito também o que eu conhecia sobre aquele gênero. Cara, eu acho uma coisa sensacional e brincando é um dos meus favoritos também, que é o gênero gótico, né? É como eu tô falando, a gente se permitir escutar outras coisas. Né? Eu gosto disso, só vou escutar isso. Eu busco sempre escutar outras coisas. Mesmo eu tendo, como eu te falei, uma predileção por um estilo e tudo, mas eu escuto tudo. Curto. Eu gosto muito de blues também, como tu falou. Que tem inúmeras vertentes no blues, né? Não é só um tipo de... R&B também, uma vertente do blues, né? Rhythm and blues, tem uma série de até coisas. O próprio pop também puxa um pouco do Agora, do blues. É interessante, né? A gente falar
Me lembrei de uma coisa agora, que a gente fala sobre o preconceito, né, com rock. Ah, rock é coisa de moleque. E é interessante, quando eu resolvi ser candidato e tal, a deputado, uma pessoa, logo no início, muitas pessoas se espantaram. Porque assim, conheci um Chiquinho, músico que toca rock e tudo, mas aquilo não condiz com político, né? Sim. É uma coisa que parece totalmente diferente. Tinha essa imagem, né? É, exatamente. Aí a pessoa me perguntou, cara, mas como assim? Isso é de verdade? Isso é valendo e tal? Isso é... Ou é uma brincadeira? Tá fazendo... Que também eu sou um cara que tem um humor assim... Não é brincadeira, não, cara, é sério. Por que não pode ser sério? Porque alguém que gosta de rock não pode também ter um posicionamento político, Sim, não pode ser... com certeza. E, cara, aí expliquei, falei. Isso aí, né, aí a pessoa falou, pô, cara, que legal, cara, eu não conhecia esse teu lado, eu só te via do palco. Não era um amigo, era uma pessoa que me conhecia de vista. Sim, sim. E aí falou, eu fiquei impressionado, assim, não conhecia esse teu lado. Hoje, eu acho que as pessoas conhecem mais o meu lado de político por eu ter tido... Eu tive quase 20 mil votos, cara. A maioria dentro de Abaetetuba, assim, as pessoas hoje respeitam pelo resultado que eu tive, pelo meu posicionamento, pela pelas tua coisas pessoa que eu... também, né? Com certeza. E aí teve, tipo Conhece assim, muito esse lado. eu achei interessante também te perguntar sobre isso, né? Quando tu se lançou e o pessoal também teve esse ver, né? Muitas pessoas acabaram pensando, pô, o Chiquinho, guitarrista. Não se envolve em política. Né? Mas assim, eu lembro, meu pai falava muito, quando a gente não faz política... Duas coisas que ele falava. Que quando a gente não faz política, às vezes a gente se torna vítima da política. E quando as pessoas boas não vão para a política, dá espaço para os que têm os mais políticos, né, que têm interesses que não do povo e tudo, e aquilo sempre ficou na minha cabeça. O meu pai já tinha lá no passado me convidado, tu não quer, e eu sempre com o pé atrás, mas chegou um momento que eu entendi que a gente precisava ter alguém que levasse o nome da cidade a nível de estado. E eu não conseguia enxergar outras pessoas que tivessem a mesma visão que eu tinha disso. E eu falei assim, não vou ficar esperando, não. Eu quero fazer parte disso, eu quero tentar mudar um pouco disso aí. Por isso que eu decidi. E aí, tipo assim, é uma pergunta também que eu quero te fazer. É porque dentro desse tempo, cara, inclusive, foi a maior votação de um deputado estadual de Abaetetuba, dentro de Abaetetuba. E foi a primeira vez, eu nunca tinha sido candidato a nada. Fiquei muito feliz, muito orgulhoso, sabe? De ver que foi um avanço. Apesar da gente não ter conseguido eleger deputado de Abaeté, a minha votação já foi um avanço muito grande. Porque antes só os de fora da cidade é que tinham voto. Dificilmente alguém da própria cidade tinha uma votação dessa. A quantidade, né? De votos. Então para mim foi um orgulho. Eu entendo, como eu te falei, é uma construção. Eu sei que no futuro os candidatos do nosso município vão ter muito mais votos que os de fora. Eu tenho certeza disso. A gente está cada vez criando mais consciência disso, da necessidade, da importância da gente ter representatividade. E é bom ver essa notoriedade agora, né? Como tu falou também, que, cara, pelo número que... Um número que para Abaetetuba é um número absurdo também. Isso é muito importante, né? Porque foi a tua primeira... Tem dois pontos de vista aí, né? Algumas pessoas podem falar assim, pô, no universo de 120 mil eleitores, né? Você somar, nós tínhamos 11 candidatos a deputado estadual dentro do nosso município, que eram filhos do município. Sim. Somando todos, a gente não conseguiu 40 mil votos. Olha só. Significa que 80 mil pessoas do nosso município preferiam alguém que não eram os daqui. Da nossa realidade aqui, né? Da nossa realidade. Tá? Mas já foi um avanço, porque antes os candidatos daqui, no máximo, tinham 10 mil, 5 mil votos. Então eu tive 16 mil, quase 17 mil votos dentro do município. Isso foi um avanço absurdo. E quando tu soube disso também, foi uma, tipo assim, como tu falou, tu teve essa influência também do teu pai, tu, tipo, se retraía muito antes e depois que tu viu que tu poderia fazer... Não era nem questão de retrair, é que a gente tem, é natural que a inércia, ela é muito cômoda. Sim, sim. Então, assim, a gente, é muito difícil ser candidato, cara.
É muito difícil, as pessoas te olham. Para começar, todo mundo olha político de uma maneira pejorativa, é muito ruim isso. Né? Te colocam no mesmo balaio, porque sempre notícia que sai sobre política é notícia ruim. Isso não é legal, cara. A política também pode ser usada para muita coisa boa. Hoje eu vim de um evento político, né? Por isso até me atrasei um pouquinho hoje. E eu estava escutando a minha irmã, que é a prefeita da cidade, ela falando da importância de que ela se sente honrada, por exemplo, de ter construído as 6 creches do nosso município. E a importância para as mulheres, né? De alguém saber que vai trabalhar e saber que o filho está num lugar legal. Não é preciso, por exemplo, deixar às vezes com um vizinho, porque não tem condições de pagar alguém para ficar tomando conta do filho. Esse é o lado bom da política. Sim. De saber que você contribuiu para o seu município, para um avanço, para uma coisa legal. Mas isso aí não dá notícia. O que dá são as coisas ruins. Polêmicas. Então é muito difícil você ser candidato. Você tem que abdicar de um monte de coisa, do tempo com a sua família. É desgastante fisicamente, psicologicamente. Eu falo assim que o cabelo branco que eu não tinha, de 1 ano de campanha política, começou a aparecer. E assim, é muito, muito desgastante. Não é fácil, é muito difícil. Então as pessoas às vezes criticam, mas não têm a coragem para ir lá, tem que ter muita coragem para ser candidato. Fácil. É verdade, né? A gente vê que é muito holofote dado também para algumas coisas que são ruins, acabam não valorizando aquilo que de fato é feito em prol da melhora da sociedade, né? Como tu falou também a questão da creche, né? Que a gente vê que era um problema também, né? Várias coisas, eu não tô aqui para fazer propaganda, não, política de ninguém, nem é um momento, nem um lugar. Mas o que eu tô falando assim, de uma abrangência geral da coisa, se dá muito mais importância para as notícias negativas em relação à política do que as notícias boas. Eu dei só um exemplo ligado aqui ao município para a gente entender a nossa realidade, mas no Brasil, de uma forma geral. Cara. A política no resto do mundo, ela tem um outro significado, mas dentro do Brasil a gente ainda tem muito essa visão de que é político, não é legal, eu não vou me meter em política que é coisa ruim. Como meu pai falava, se os bons não vierem para a política, vai sobrar espaço só para os que não são bem intencionados. E aí isso foi assim a minha principal motivação para eu política a gente sempre faz, todo mundo faz política, né? Quando você conversa sobre política, quando você fala sobre os problemas ou sobre o potencial do nosso município, a gente está falando sobre política, a gente está fazendo política. Mas a política partidária, que é você ser candidato, ela é muito difícil. Foi muito desgastante também, né, cara? É desgastante. Às vezes as pessoas levam pro lado pessoal. Eu voto no fulano, mas não voto em ti, porque isso, sabe? Sim. Não conseguem separar uma coisa da outra. Então tudo isso desgasta. Às vezes você perde amigos. Você faz muitos amigos, mas também perde amigos. Eu sempre tive uma visão bem diferente. Eu sempre, mesmo quando meu pai foi prefeito, eu tinha muitos amigos que eram oposição. Ele era de até a minha própria irmã, né? PSDB, Sim. que era um partido centro-direita e, por exemplo, meus amigos da música eram muito radicais e de esquerda, mas assim, me respeitavam porque sabiam que eu era um cara que sempre nunca levei para esse lado, sempre soube separar as coisas. Eu acho que é importante a gente ter sempre a cabeça aberta. Religião, esporte ou política, a gente não pode levar para o lado pessoal, a gente tem que entender e respeitar as diferenças. Né? Eu acho que falta um pouco disso, dessa consciência do povo, porque a gente vê que tem muitas pessoas que conversam sobre esses assuntos, né? Sobre, por exemplo, futebol, religião, política, música. Eu converso muito sobre esses assuntos com o pessoal, assim, do cubículo do Podned, porque eu conheço aquela galera, tô ligado que se tem alguma opinião diferente, a gente vai se entendendo, porque eu acho que... É legal, tu adquire conhecimento. Sim, com certeza. A opinião de um amigo meu totalmente diferente da minha, a minha é totalmente diferente da dele. Assim como ele aprende comigo, eu aprendo com ele, então... mas vejo que outras pessoas também veem isso de uma forma muito ruim, né, cara? Já dizia o Raul, né? Eu prefiro ser metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada, né? Sobre tudo. Uma pessoa me perguntou uma vez, poxa, que tu mudou de opinião sobre tal coisa. Mudei, vou mudar quantas vezes eu achar que alguém pensa de uma maneira diferente, mas que é mais correto do que eu pensava, eu vou mudar. Claro, a gente tem que
A gente tem que ter a cabeça aberta para isso. E não tem problema, né, cara? Não. Tem gente que pensa que não, eu vou ficar... você é escravo daquela opinião, você é escravo daquela informação, sendo que, cara, não é errado tu revisitar, tu rever o conceito. Cara, a gente tá numa vida constante. Em tudo. É constante. Quer ver uma coisa? A gente tem um amigo em comum, né? O Nilcínio. Né? Cara, ele é muito radical com relação bandas autorais que fazem o seu próprio som do que as bandas que fazem cover, tocam música dos outros. E eu sempre falo pra ele que não é assim. É legal curtir, tocar também. Eu como músico, assim, eu toco em mais de uma banda, né? Toco com Quinto Elemento, que faz cover, né? Que são música dos outros. E é Beatles também, né? Vocês tocam? É tudo. É dentro do passeio no rock, né? No pop rock, tudo. E eu curto pra caramba, é legal. Eu curto aquilo. Mas também eu adoro compor, fazer as próprias músicas. E uma coisa não pode dizer que é melhor do que a outra. Não, eu acho que tem espaço pra tudo. Assim como eu te falei, eu gosto de escutar MPB, rock, tudo. Mas eu adoro, por exemplo, dançar forró. Curtiu? Boa música tem que ser carimbó, acho bacana pra caramba. Acho legal. Rap, curte rap? Um pouco, porque eu não tenho muito próximo. conhecimento. Sim. Não tenho, nunca me aprofundei muito, mas eu acho legal. Jazz também eu tenho conhecimento básico, assim, tenho interesse em me aproximar mais, assim. A Black Music, na verdade, eu acho muito interessante. Black Music eu curto muito. E aí, cara... Principalmente as cantoras de... Black Music, Black Music. Cara, eu acho interessante a gente falar sobre isso, né? Porque exaltar a cultura, exaltar esses pontos, né? Que constantemente visam uma forma nova de ver e tal, assim. Sempre eu vejo também, não só amigos próximos, até vezes pessoas que não são muito próximas, que, tipo assim, mudaram a opinião sobre determinada coisa, determinada música, ou ver político também, que se sentia melhor, acabava... que antigamente não se permitia tentar mudar aquilo. É como se, sei lá, fosse um fardo que aquela pessoa carregava e que vivia à mercê daquilo que ela pensava. Não posso mudar de opinião porque os outros vão pensar. Não, acho que não tem nada a ver isso, cara, né? Eu, por exemplo, já mudei de opinião várias vezes sobre várias coisas, né? E é uma coisa assim que toda vez que a gente, sei lá, parece que renova o nosso conhecimento, renova a nossa personalidade e tal. Então, eu acho que faz parte do ser humano também, tu mudar sempre, né, cara? O Podnerd também a gente já mudou, por exemplo, a formação, já mudou algumas vezes, né? O formato também, né? O formato já mudou, começou. É incrível que são dois extremos totalmente diferentes no meio do podcast. O começo era uma coisa super resenha, super amigável, inclusive tem coisa que eu prefiro que ninguém saiba mais hoje em dia, porque é uma brincadeira e tal. E já mas faz parte. Com certeza, cara. Faz parte do que vocês chegaram hoje, né? É engraçado, uma pessoa perguntou pra mim hoje, né? Tu vai pra um podcast? Qual é o podcast? Aí eu falei, o Podnerd e tal. Mas não é só pro pessoal nerd? Fui convidado, né? Vou lá, vamos falar Vai falar do quê? Não sei. Vamos lá, bater papo. Tipo assim, o Podnerd ele foi criado com esse intuito pra falar sobre cinema, essas paradas. Só que aqui o pessoal que eu adoro, né? Primeiro. Talvez tu nem soubesse esse meu lado. Não sabia, cara, né? Não sabia. Tu tem algum diretor assim que tu diga, porra, esse cara é pica? Tarantino. Com certeza. Eu vinha com uma camisa do Tarantino, inclusive, caralho. Sou fã pra caramba. E aí tem um que tu curta, diga assim, não, esse Tarantino é top. Porque Tarantino a gente sabe que é só filmar, só pedra, mas... É difícil escolher em particular, eu gosto de todos. Cara, assim, eu tenho amor. Eu acho que, como a gente falou, agora de opinião, meu filme favorito era Pulp Fiction. Hoje em dia já é Bastardos Inglórios. Já tem essa mudança, porque, tipo assim, eu vejo que... Assistiu Cães de Aluguel? Já, o primeiro filme do Tarantino. Incrível, isso ali é cinema independente. Eu gosto de todos. Com certeza, cara. E tu sabe o que é engraçado também que eu acho? Porque tu pega o texto, assim, de Bastardos Inglórios. Reimagina como seria a época onde os judeus teriam ganho, né, dos nazistas e dar uma zoada por cima daquilo. A linguagem, como ele coloca a coisa. Com certeza. É muito. E aí, tipo assim, assuntos top, totalmente, né? Avulsos, cara. Que uma coisa não tem nada. Que o Bill é uma parada muito maluca, cara. Os dois. Muito, muito legal. O cara é um gênio. Isso é a questão também da e o que eu mais gosto, cara, né? ele pensa muito fora da caixa. Com certeza. Quando ele começou a lançar os filmes dele, era totalmente diferente do que era o padrão de cinema, né? Era, com certeza. Isso ele começou em 1990. E o padrão que ele queria, nenhum estúdio queria abraçar. Por isso que o Cães de Aluguel é um filme independente. E o que eu achei legal, que ele tem uma característica, ele pega atores que estavam afastados, que ninguém mais
e dar nova vida pra Atores carreira B. dos caras. Ele ressuscitou de outra volta, por exemplo, não na só época. o de outra volta, vários. E aí é muito importante, cara, os filmes do Tarantino, ele vai lançar o 10º e último, porque, segundo ele quer parar enquanto faz filme bom. Porra, bom, né? Toda vez é o último. Tem o Martin Scorsese também, que é um cara que eu adoro também. Eu adoro, eu presenciei agora no Cinemas O Assassino da Lua das Flores, que é um filme sensacional também, trata sobre vários assuntos políticos, geográficos Muito e bacana. é uma carga. Então, assim, é muito bom o pessoal ter contado com esse tipo de obra também, porque eu acho que a arte, no geral, ela sempre vai mexer com teus sentimentos, mexer com a tua cabeça e tal, isso seja pro lado bom, lado ruim. E é por isso que eu sou uma pessoa que eu sou sempre que eu puder estar contribuindo para que a arte chegue também, ó. Por exemplo, o Pod Nerd, a gente tem um projeto paralelo, que é o Fórmula Trash, que é somente sobre cinema. Eu falo sobre o expressionismo alemão, eu falo sobre New Wave, falo sobre vários movimentos do cinema e tal. Aí é muito interessante. E aqui em Baituba também tem uma galera, inclusive meu amigo Luzivan, que tu conhece, da banda Infinita Highway. Ele, cara, um cara que dá aula sobre cinema, um cara que cospe cinema. E ele também é formado, e ele tava querendo trazer, tá com um projeto de trazer para cá um cineclube que mostre pra galera, assim, o que é importante, por exemplo, assim, alguns temas que vai cair no Enem e que tenha relacionados isso a alguns filmes importantes. E o pessoal vai adquirir o conhecimento para sua prova, mas também vai se interessar pela obra, por cinema. É o que eu falo. Construção do gosto. Exatamente. A gente precisa levar para que as pessoas tenham acesso. Como é que tu vai gostar de alguma coisa que tu não conhece? Né? E aí a gente tá aí, né, cara? Bacana, cara. Papo muito legal. Pois é, Chiquinho, quero te agradecer por ter aceitado vir aqui no Pod Nerd. Eu que agradeço, cara. Trocar Papo enriquecedor, cara. Eu fico feliz pra caramba quando eu vejo um cara novo, assim, com a cabeça aberta e que cheio de conhecimento. Bacana, cara. Gostei muito. Prazer. Sempre obrigado pela oportunidade. Fique sabendo que o Pod Nerd sempre estará aqui pra você também. Sempre que precisar também a gente vai estar aqui pra trocar essa ideia sobre vários assuntos. Trazer também o Nilcinho pra um papo descontraído também sobre esse. Bora marcar um dia eu e o Nilcinho, a gente ainda faz uma música, faz um som. Porra. Também te contar, olha aí, a gente tá com o projeto da nossa banda também saindo aí, os alternativos. Olha que legal. Mistura aí um pós-punk com metal também, dependendo do que seja. Falta só um guitarrista, tu precisa dar umas dicas pra nós também, pô. Me convida, pô. Por que não? Por que não, né? E aí... Eu lembro bem que quando o Nilcinho me convidou pra Metrópole, ele me fez o convite assim, com todo... Pô, tu vai querer, né? Vou, por que não? Isso foi tipo assim, 2001, por aí, 2003? Foi... Foi uma cota já, né? Perdi a conta já também. Mas foi depois do lançamento do primeiro CD, né? Que foi com... Era outro guitarrista, o Thiago, também um cara muito... Excelente músico, fez um trabalho bem legal. Cara, mas o que é história solo, caralho, mano, tudo foda pra caralho, mano. Eu não sou um cara tão virtuoso. Eu prefiro ser mais criativo. Prefiro não, eu tento ser mais criativo, porque como eu não sou um cara de estar o tempo inteiro estudando. Na verdade é difícil ter tempo para pegar no instrumento, por conta de rotina de trabalho, de uma série de coisas. Eu procuro fazer uma coisa que vá mais pelo lado do criativo, né? Com certeza. Mas assim, pelo tempo que eu convivi, que eu estudei de música, dá pra desenrolar, né? Com certeza. Que nem eu também. Tô tentando aí nos meus curtas-metragens, cara. Uns dramas. Eu acho que é mais importante a atitude, a criatividade, do que necessariamente a questão técnica. Isso vale pra música, isso vale pro cinema. Sim, cara, eu já vi uma galera fazendo filme de cinema com celular, cara. Com iPhone. Já vi também. E muito bagão, uns curtas, metragem muito legal. Cara, tem gente que faz curta aqui dentro de Abaeté. Até longa-metragem também, cara. Exatamente. Tem uma galera assim que... E a gente tá um tempo querendo fazer o primeiro clipe da Metrópole. E a gente tá conversando com essa galera aí pra ver se a gente faz uma coisa bem legal. E já tem, né? A Zimutal fez uns clipes maravilhosos, cara. Muito bacana mesmo. E é isso, eu acho que às vezes conta mais a atitude do que necessariamente a estrutura da coisa ou o conhecimento técnico. Claro que é importante tu agregar, né?
No caso, tipo assim, eu acho também que o que acontece também por conta desse mix de sentimentos, né? Que tem muitos que às vezes não começam por conta de algum trabalho que envolva a técnica, envolva, como tu falou, a estrutura, mas também acaba esquecendo da atitude. Eu acho que às vezes, mesmo não saindo muito bom, muito ruim também, tem gente que considera, mas é uma atitude. E, tipo assim, eu acho que é um aglomerado de situações que vão construir uma coisa boa. Tipo, pô, né, a gente tem vários episódios que eu sei lá, que eu mesmo não gosto, mas faz parte, entendeu? E aí a gente foi melhorando com aquele probleminha que eu achei, não, pô, aqui eu já vou melhorar minha postura aqui, pô, porque também tem uma questão que o podcast, tem gente que pensa que é só ligar uma câmera e conversar. Não, tem a estrutura da conversação. Não é só falar. Também. E também você deixar a pessoa à vontade. Eu vou te fazer um elogio aqui, que eu só faço quando é sincero mesmo, quando eu me senti muito à vontade aqui. Sério? Sério, cara, isso é muito bacana, porque não é só você ser um bom comunicador. Você conseguir deixar outra pessoa à vontade é muito legal. Isso é isso que torna um podcast agradável. As pessoas percebem quando a coisa é natural, quando você consegue, que aí o papo flui de uma maneira bacana. Então é isso aí. E aí, Chiquinho, mano, tamo junto também. sempre. E você que tá assistindo também, cara, metralha o dedo nesse like. Se inscreve nesse canal mais uma vez. O YouTube meio safadinho, tá sacando que o YouTube é meio safado. Então aperta no sininho e garante logo a tua inscrição aí, porque, pô, a gente tem muita coisa legal pra vir aí também. Se você não pode assistir o episódio completo com o Chiquinho, acesse nosso Instagram, @podcastpodnerd, lá você tem acesso a todos os nossos cortes e alguns outros cortes que vão trazer você pra cá de novo, com certeza, porque as conversas, elas sempre vão fluindo dessa forma mais tendenciosa, que tu quer saber mais e tal. Então, cara, faz isso, segue a gente no Instagram também, segue o Chiquinho Carvalho. Chiquinho Carvalho também tem arroba, né? Isso, no Instagram, Facebook. Fique sempre ligadinho, porque a gente sempre vai estar entrando em contato através da sua telinha. Tamo junto, Chiquinho. Um abraço.